Você sabia que no Sefer Bereshit, que é no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1 a seguir, existe registrada uma história muito forte, que é nominada a história de Caim, as consequências do ciúme de Caim, da não aceitação de Caim. E estudando aquele texto, eu observo uma pessoa homicida, uma pessoa invejosa, uma pessoa indiferente, uma pessoa egoísta. E também observo uma pessoa humilde, uma pessoa aquebrantada e uma pessoa que se comove e que ama e que sacrifica verdadeiramente a Deus. Essa é a história daqueles dois irmãos, de Caim e Abel. E estudando mais aquilo ali, eu observo, e é uma revolta que eu tenho e muitos outros, e uma pergunta: se pois Caim matou tão terrivelmente o seu irmão, por que razão então Deus não o destruiria de imediato? Afinal, no nosso sistema de leis e de justiça, nós buscamos isso. O bandido bom é bandido morto, né? Por que Deus não o matou? E estudando mais profundo, eu descubro que, mesmo ele sendo mau, mesmo ele sendo homicida, ele fazendo enfermar, ele matando o próprio irmão, ele nasceu por vontade e graça de Deus. Cada ser humano que nasce na terra, e a imagem e semelhança de Deus, nasce por graça e vontade de Deus. O destino em que ele irá herdar e passar é consequência daquilo que ele semeia. Se ele semeia o bem, do bem ele colherá boas coisas. Se ele semeia o mal, do mal ele colherá más coisas. Observando aquele texto também, correndo para que o vídeo não se torne longo e dê para postar no Face, eu observo que Deus não o matou porque Deus tinha arquitetado um destino para a história e para a vida dele. Afinal, se morre aqueles dois, como, pois, a humanidade que se subsegue se beneficiaria? A morte do seu inimigo não te beneficia em nada, nem a posteridade futura. Eu observo que, por Deus ter deixado Caim com vida, por esta razão, hoje no futuro herdamos muitos benefícios mediante essa ação misericordiosa de Deus. Porque a misericórdia de Deus é a ação que fertiliza o futuro daqueles a quem Ele ama. E por essa razão e pela existência da vida de Caim, a humanidade hoje é beneficiada com 4 importantes herdades que nasceram das raízes da permanência dele em vida. Como, por exemplo, o benefício que a vida de Caim trouxe à humanidade são 4 principais, que a vida se tornaria difícil sem os tais, que é a imobiliária. Caim foi o primeiro a edificar uma cidade. O interessante é que tudo que edifica-se, ou que é edificado, traz e revela as essências daquele edificador que a edificou. Como, por exemplo, se Caim edificou a primeira cidade, logo nós vemos hoje as grandes cidades e uma peculiar permanência no centro dela e que é inerente e que não falta a elas. Em primeiro lugar, um hospital. Em segundo lugar, um cemitério. E em terceiro lugar, um presídio.
Por quê? Porque ela tem que falar sobre Caim. Caim foi homicida. Caim era doente. Você pode dar vazão à sua mente para raciocinar em que se consistia a doença dele. Pode ser psicológica e tal. E Caim também tinha um cemitério, porque Caim era homicida. E tinha uma prisão, porque Caim era... Tinha um cemitério, porque Caim matou o irmão. E tinha uma prisão, porque Caim era homicida. Assim como a primeira cidade na existência de tudo, que é a Nova Jerusalém, que fora edificada na eternidade, não possui hospital, porque lá não adoecerão. Não possui cemitério, porque lá ninguém vai morrer. E não possui cadeias, porque... lá só vai entrar os justos e os santos, não vai ter criminosos. Essa foi esse foi o primeiro grande benefício de Caim para a humanidade. A arte de morar em casas, de organizar cidades e de ter vilas e de ter habitação. A imobiliária veio dos primórdios da existência de Caim. A agropecuária também, porque na geração e descendência de Caim, os homens começaram a plantar e a cultivar. Caim mesmo era agricultor. Ele levava das suas agriculturas a oferecer a Deus semente. Então, a agropecuária da criação de gado e da plantação e muitas outras coisas também vieram por meio dessa família. E a plantação por meio de Caim. De Caim também veio a música, porque o seu filho, Jubal foi plantador e Jubal também foi músico. Ele foi mestre em harpas, em flautas e em muitas outras coisas. É que daí veio a cultura. Já imaginou um mundo sem casa, um mundo sem organização de alimento, de semente ou plantação? Um mundo sem arte, sem música? Um mundo sem cultura? Esse é o terceiro tópico grande presente que a existência de Caim trouxe à humanidade: a arte da música, da cultura, a arte do teatro e muitas outras coisas. Tubal-Caim, que é filho de Caim, ele também nos trouxe a arte da indústria. Tudo que é metal, espada, foice e outras coisas mais, aparelhos cortantes, foi forjado por ele, foi vindo dele. Então, o mundo sem Caim não teria a arte da cidadania, a política, não moraríamos em casa. Um mundo sem o Caim não teríamos a agricultura, a organização de pão e alimento, não teríamos a música, a arte e muito menos a indústria. Então seria uma grande perca para o mundo. Então, mesmo que o seu coração arde em desejo de destruir este maldoso que ele persegue, não faça isso. Coloca nas mãos de Deus e saiba que Deus tem um propósito na vida dele. Fica com Deus. Eu espero que esse vídeo tenha lhe abençoado muito. E que aquele miserável que é seu inimigo perseguidor pode ser corroborador para um destino melhor, para o seu futuro, para a sua existência e para a sua descendência. Porque Deus pode usar como uma pedra para que você edifique a sua vida, o seu futuro, o seu altar com auxílio dela. Porque a Bíblia diz que Deus tira do ímpio a riqueza e os bens para sustento dos pobres. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Eu espero que esse vídeo abençoe a sua história e lhe traga um pouco mais de maturidade.